Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal IUNEBD, o canal de bênção para sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2018 na lição dos adultos, tá certo? Que tem aí por tema adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós já estamos aí na nona lição e os 8 vídeos anteriores, ou as 8 lições anteriores, você encontra aí no canal IUNEBD, tá certo? Todas as lições estão ali agrupadas em playlists para facilitar aí a sua busca, a sua localização. Tem outros vídeos lá também que você pode estar assistindo se for do seu interesse, tá certo? Quero lembrar você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que essa aula será ministrada em PowerPoint e esse slide você pode baixar e levar para a sua igreja para que você venha aí dar uma aula diferente, uma aula dinâmica, uma aula que com certeza abrilhantará mais ainda a forma de você ensinar para os teus alunos, tá certo? Para que você saiba como que funciona aí esta aula em PowerPoint, assista esse vídeo aí até o final. São muitas igrejas que têm feito aí o uso desses slides, tá certo? Meus abraços a todos os irmãos aí que faz o uso do meu trabalho, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de dar aquele joinha, tá certo? Para ajudar o canal aí. E se esse trabalho tem sido bênção na vida de vocês, compartilhe aí com outros irmãos para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá certo? Sem mais demora ou sem mais delonga, vamos para a lição. Lição de número 9 traz por título Jesus, o Holocausto Perfeito. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que diz, na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Verdade prática. Os holocaustos da antiga aliança eram transitória e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Então, na lição de hoje, nós estudaremos a respeito do holocausto, tá certo? Então, é importante que você conheça e compreenda o significado desse termo. Ou seja, a palavra holocausto vem do grego holocauston, dielos, completo, mais caio, eu queimo. O holocausto é um tema frequentemente e relevante no Antigo Testamento. Então, por isso, o livro de Levítico, ele inicia com as instruções divinas conferidas a Moisés a respeito dos sacrifícios que seriam oferecidos no tabernáculo. Então, Levítico mostra o tipo de sacrifício e a forma como deveria ser apresentada ao Senhor. Então, o Deus que tudo criou precisava do sangue de animais? É uma pergunta. Claro que não, essa é a resposta. Tudo é dele. Contudo, os holocaustos apontavam para o plano perfeito da salvação que o Pai já havia preparado antes da fundação do mundo. Então, Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Pelo contrário, ele já tinha preparado o plano de fundação antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro de Deus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então, eles expunham a verdade de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreria em nosso lugar. Seu sacrifício foi perfeito, único e superior a todos os holocaustos já oferecidos. Então, que você aproveite cada tópico dessa lição, tá certo, meu amado? Para quê? Para juntamente com seus alunos
refletir a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, que foi realizado em nosso lugar, tá certo? Vamos avançar. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Para nós não perdermos tempo nesse vídeo, já vou adiantar aqui, então não vou fazer a leitura do texto, tá certo? Na introdução diz assim: apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Olha só, eles, ou seja, os profetas, sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé com os olhos postos no Calvário. Então, conforme veremos nesta lição, o Senhor Jesus, ao encarnar-se, ele tornou-se o holocausto perfeito. Para quê? Para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propício ao Pai. Então, ele é o holocausto perfeito. O holocausto, o sacrifício mais antigo. Subtópico 1, definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que, entre outras coisas, significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como à essência dessa mesma oferta que se eleva às narinas do Senhor como cheiro agradável. Simbologicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocaustos de aroma suave. Então, qual que é o nosso holocausto hoje? Qual que é o sacrifício hoje? É o nosso culto racional, é o nosso serviço missionário ao Senhor. Às vezes as pessoas se lamentam porque o serviço ele é às vezes um pouco ardoso, e é bem verdade, mas há uma recompensa. Cristo não nos deixa sem uma recompensa, tá certo? Então nós estamos ofertando a Deus, nós estamos oferecendo a Deus, né, o nosso melhor. E esse nosso sacrifício, esse nosso holocausto, né, que é o nosso serviço ao Senhor, a nossa adoração, nosso culto racional e entre outras coisas dentro do reino, isso sobe como um aroma suave às narinas do Senhor. Paulo, né, ele considerou a atitude dos irmãos em Filipos como um holocausto de aroma suave. Coisa linda é servir ao Senhor, tá certo? Subtópico 2, objetivos do holocausto. Quais são? Bom, 2 eram os principais objetivos do holocausto. Primeiro, tornar o homem propício a Deus, tá certo? E segundo, aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado. Não, era também como ação de graça a Deus por uma vitória alcançada. Para ter validade, o holocausto ele tinha de ser oferecido com fé e também com confiança na intervenção divina. O holocausto ele tinha que ser oferecido não apenas pela culpa do pecado, mas também com ação de graça, tá certo? Pelas vitórias que Deus concede, que Deus nos dá, que Deus dava ao seu povo, tá certo? Então, todo esse ritual ele tinha de ser oferecido com fé. O sacrifício, o holocausto, sem fé, sem confiança no Senhor, aí a Bíblia diz que é sacrifício de tolo.
Deus não recebe oferenda, Deus não recebe holocausto, Deus não recebe culto, Deus não recebe nada se não for com fé, com confiança na intervenção divina. Quantos dos reis venciam as batalhas que pareciam impossível? Mas por quê? Porque eles confiavam em Deus. Eles tinham confiança na intervenção divina. E nós, da mesma forma, como igreja do Senhor Jesus, devemos sempre ter confiança no Senhor. Nós devemos aplicar a nossa fé no Senhor e agradecer e ser grato a Ele por tudo que acontece em nossas vidas. Romanos diz, em tudo dai graça. E em Romanos também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 3, a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que o sacrifício do Antigo Testamento era um transitório e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Davi, por exemplo, ele estava ciente de que os holocaustos apontavam para um sacrifício melhor, que apontava para Jesus. Então, Davi tinha ciência nisso. Salmos 40 fala isso, Hebreus 10, 8, você pode conferir. Então, os profetas sabiam disso, o salmista Davi sabia disso. Tópico 2, o holocausto na história de Israel. No tópico 1, nós falamos sobre o holocausto, o sacrifício mais antigo. Agora, no subtópico 2, nós vamos falar dele na história de Israel. No subtópico 1, fala no período patriarcal. O sacrifício dos patriarcas, Noé e Abraão, foi apresentado de acordo com a oferta, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. A oferenda de holocausto, ela pode ser encontrada nos três principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento. Nós falamos aqui na época dos patriarcas, né? Vamos falar na época mosaica e também vamos falar na época nacional. Então, o sacrifício dos patriarcas aí, Noé e Abraão, foi apresentado de acordo com a oferenda de holocausto de Abel e Caim. A oferta de Abel e Caim é a oferta mais velha que nós temos registrada na Bíblia. E é interessante nós salientarmos aqui o seguinte, que Deus ele não rejeita a oferta de ninguém. Deus rejeita ou aceita o ofertante. Se Deus aceita o ofertante, tudo que o ofertante der, Deus também o recebe e o aceita. No caso de Abel e Caim, para Abel, Deus aceitou Abel. Aceitando Abel, aceitou sua oferta. Já para Caim, Deus o rejeitou. Rejeitando Caim, logo então, Deus também rejeitou a sua oferta. Então, Deus recebe o ofertante ou rejeita o ofertante. A oferta, Deus ele recebe de acordo com o ofertante, tá certo? Por isso, a oferenda pode ser considerada aí a mais antiga da história, sagrada. Gênesis 4:4. Subtópico 2. No período mosaico, ou seja, no período de Moisés. Tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Então, o que nós devemos aprender aqui é o seguinte: se é para Deus, tem que ser do jeito de Deus. Tudo tinha que ser conforme Deus quer. Ah, mas do meu jeito é melhor. Não, nós não temos que tirar isso da mente. Querer ajudar a Deus, querer fazer as coisas melhor do nosso jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus, mesmo que seja incompreensível. Se é para Deus, é do jeito dele. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito porque é para Deus mesmo. Não, não. Se é para Deus, tem que ser do jeito que Deus estabeleceu, tá certo? Então, tudo deveria ser executado conforme as regras estabelecidas. Subtópico 3, no período nacional. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Bom, vamos lá. Mesmo após a conquista aí de Israel, os holocaustos eles continuaram sendo aí feitos, sendo oferecidos. Por vários motivos. Tem alguns aqui que nós vamos tratar dele. Bom,
Primeiro, Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus. Então, esse é o motivo dos holocaustos serem oferecidos ao Senhor, pela vitória. Em tudo nós devemos agradecer ao Senhor. Gideão também, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, o que ele fez? Adorou com igual oferenda. Também, quanto a Samuel ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. Então Samuel aqui já oferece sacrifício ao Senhor, antecipando já a vitória. Nós já devemos agradecer a Deus, não é pelo que Ele já fez, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez nas nossas vidas. Eu só sou grato a Deus se Ele me der isso. Não, temos que ser grato antecipadamente, porque Deus é Deus. Então, também a reforma de Ezequias, ela foi marcada por holocausto. O rei Ezequias fez um grande holocausto pela vitória alcançada. Outra forma de oferecer sacrifício ao Senhor. Foi a forma ali que Ezequias teve, né, de reformar, de tirar tudo que não presta de Israel ali, de Judá, tirar todos os ídolos e jogar fora, limpar. Por isso ele ofereceu o holocausto ao Senhor. Também após o retorno do exílio, o que acontece? Os judeus, agradecidos a Deus pela restauração de seu culto, eles também apresentaram-lhe ofertas queimadas ao Senhor. Então, todos esses holocaustos, eles prefiguravam o quê? A vinda de Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício vicário perfeito, o sacrifício substituto. Tudo isso era simbologia das coisas que iriam acontecer. O sangue de animal, ele não tinha poder para perdoar o pecado, para limpar a consciência, mas era uma forma de cobrir o pecado por um determinado tempo. Mas o sangue de Jesus, ele não cobre pecado, ele perdoa pecado e purifica. O que é que isso? O que é perdoar pecado e purificar pecado? É perdoar, se sentir paz, se ter paz e comunhão com Deus e não ficar com o peso na consciência, tá certo? Porque o sangue de Cristo limpa a consciência. Vamos avançar. Na síntese diz que o holocausto é a oferta principal e a mais antiga do Antigo Testamento. Tópico 3. Jesus Cristo, o holocausto perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram necessárias. Primeiro, a encarnação, o sofrimento e, finalmente, a morte e ressurreição. É o que nós vamos ver. No subtópico 1 nós vamos falar da encarnação, no 2 nós vamos falar da morte, no 2 nós vamos falar do sofrimento de Cristo e no 3 vamos falar da morte e da ressurreição. Subtópico 1, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Olha só Salmos 46. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O Messias reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes em si mesmo para redimir o pecador. Eis porque ele, ou seja, o Filho de Deus, apresentou-se como a oferta e o ofertante. Para quê? Para resgatar eficazmente a humanidade. Você pode conferir lá em Hebreus 10, do 1 ao 10 e Hebreus 9, 26, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele é o holocausto perfeito. A encarnação de Cristo foi o cumprimento das profecias. Ou seja, nele se cumpriu todas as coisas. Ele é o nosso sacrifício, ele foi a oferta, ele foi o ofertante. Ele entregou a sua vida para resgatar a humanidade. Cristo não morreu por um, Cristo morreu por todos.
Qualquer ser humano, por mais pecador que ele seja, se ele se arrepender e voltar para Cristo ou ir para Cristo, ele recebe perdão de seus pecados e recebe o direito de viver com o Senhor eternamente. Ele torna-se filho de Deus, não mais criatura, porque agora, por meio de Jesus Cristo, que foi a oferta e o ofertante, ele foi o sacrifício vivo. Ele entrou no Santo dos Santos e ofereceu o sacrifício uma vez para todo sempre, tá certo? Vamos avançar então. Subtópico 2, o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus, ele foi submetido a todos os sofrimentos, angústia e dores. Então, da mesma forma que a vítima do holocausto, ou seja, o animal era, antes de ser queimado, espedaçado, ou seja, passava por um sofrimento terrível, sem culpa alguma, Cristo também passou por todo tipo de sofrimento, por causa de mim e de você. Então, Jesus, ele cumpriu a sua missão, mas não foi uma missão fácil. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque quem deveria estar naquela cruz éramos nós, né? Quem deveria pagar o preço pelo pecado era nós, mas Cristo pagou, se fez pecador, se fez maldito por nós, tá certo? Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele, Jesus, reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. Então, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Você pode conferir depois em Apocalipse 5, versículo 6. Então, Jesus, ele, como Cordeiro de Deus, ele cumpriu em si mesmo todas as ofertas e oferendas lá do livro, né, do sacrifício que está lá em Levítico. Todo ritual, todo sofrimento pior que existe, Cristo cumpriu para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3 e último subtópico, a morte e ressurreição de Cristo. Ele foi morto e sepultado, mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 28, do 1 ao 10, você pode conferir isso. Com a sua ressurreição, Jesus, ele planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Hebreus 9, 27. Então, Cristo, ele planificou o sacrifício perfeito. A sua ressurreição trouxe a vitória por completa. Então, esse ritual todo que era feito no Velho Testamento, Cristo cumpriu. Os holocaustos que era feito, Cristo agora foi o holocausto, ele foi a oferta, ele foi o ofertante, ele foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E todos aqueles que creem em Jesus não morrem, mas têm vida eterna. Você pode dar glória a Deus por esta palavra. Nós já chegamos aqui na conclusão, que diz, esta lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim, seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então, fica aí essa reflexão para você. Bom, se essa aula foi bênção para você, se esse canal tem sido bênção para você, não se esqueça aí de dar o seu joinha, não se esqueça aí de compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais, tá certo? Já quero desde já agradecer você que me acompanhou até aqui, muito obrigado, todos os amigos aí, professores das escolas bíblicas
espalhada pelo Brasil. Se você usa o meu trabalho e ainda não deixou o seu e-mail, deixe seu e-mail aí abaixo do vídeo para que eu possa mandar os slides assim que as aulas ficarem prontas, tá certo? E se você que já deixou o seu e-mail não está recebendo, entre em contato comigo, porque como são muitas pessoas, possa ser que um e outros aí fique sem receber. Mas mesmo se não receberem via e-mail, quando eu postar o vídeo, o link vai estar abaixo, disponibilizando você fazer o download desses slides para você levar essa aula para a sua igreja, tá certo? Muito obrigado a cada um de vocês. Continue orando por mim, pela minha família, para que Deus esteja sempre com as suas mãos abençoadoras sobre a nossa vida, tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.